E aí pessoal, tudo bem? Hoje o vídeo é sobre sorte, né? Você é um guitarrista de sorte, né? Você tem sorte? Vamos falar de guitarrista, né? É lógico que esse conceito de sorte aí se aplica a um monte de coisa, mas o canal é de guitarra, então vamos saber, né? Vamos entender se você se acha assim um guitarrista de sorte, né? Então a sorte, muitas vezes ela é tida assim como uma força, né? Uma força que move o destino das pessoas, né? Uma força invisível e irresistível aí que move o destino das pessoas, né? Então isso seria a sorte. Essa força interferiria aí no seu destino, né? Agora, alguns mais práticos entendem que tem um jeito de você administrar essa suposta sorte, né? Essa suposta força que atua no seu destino. Tem gente que entende que ter sorte é você estar preparado, né? E encontrar uma oportunidade. Então isso seria um fator que ajudaria muito para você melhorar a sua sorte, né? Ou seja, você tomar um pouco mais de conta do seu destino, que é o que? Você está preparado, né? Você se preparar e você encontrar uma oportunidade. Então isso seria sorte. Então muitas vezes alguém fala que estava muito preparado e tal, sempre estudou guitarra, estudou um monte de coisa, mas ele nunca saiu do quarto dele, nunca fez amizade com ninguém da área que ele se interessaria. Então esse sujeito não criou uma oportunidade para ele, não encontrou uma oportunidade. Então ele deu azar, né? Ou não teve sorte, vamos dizer assim. E às vezes também, o cara está sempre nos lugares certos, está sempre com as pessoas certas, mas ele não está preparado. Então ele não teve sorte. Então o que você como um guitarrista que pretende... É lógico que eu, por exemplo, que não sou músico, não tenho essa ambição, talvez isso não seja uma coisa tão determinante para mim. Mas para um sujeito que quer ter uma carreira profissional, né? Ele precisa estar preparado e precisa ir atrás até criar a própria oportunidade às vezes. E para você que é guitarrista, o que implica nisso aí? Primeiro, a parte musical, né? Você tem que estar por dentro, pelo menos do estilo que você se propõe a fazer. Vou dar um exemplo aqui. Se você é um guitarrista, por exemplo, que quer gravar com todo mundo e tal, pelo menos do mundo pop aí, você precisa conhecer um pouco de cada coisa, né? Dos estilos mais comuns aí, estilo pop, né? Esses que estão mais na moda hoje em dia, dos sertanejos, do pagode, você precisa conhecer isso aí, você precisa saber como é isso aí. Isso quer dizer o quê? Você tem que estar no meio dessa galera, né? Você tem que tirar essas músicas, conhecer esse repertório, né? Pelo menos os repertórios que são mais tocados. Então você precisa se preparar musicalmente nesse sentido. Você precisa ter um instrumento condizente com o serviço que você vai fazer, né? Uma guitarra de boa qualidade, bem construída para você não ter surpresa em cima do palco, né? Uma guitarra estável, uma madeira boa, estável, para que ela segure a afinação. Se você for pegar uma viagem, pôr ela dentro de um carro, sair de um estado frio, por exemplo, do sul e para o norte, a variação de temperatura é muito, né? Essa guitarra vai ter uma certa estabilidade lá, não vai dar trabalho para você com afinação e tal. Então, o que é você estar preparado? Musicalmente, você tem que conhecer todo o repertório. Em termos de instrumentos, você tem que ter um instrumento confiável, cabos de boa qualidade, periféricos de boa qualidade e amplificador de boa qualidade, que não vai te deixar na mão. Porque senão, entre aspas, você vai ter azar. Você pode ter até uma oportunidade de tocar, mas vai chegar lá, sua guitarra não vai afinar direito, ela não vai ter uma consistência na hora de tocar, um jack não vai ser um jack de boa qualidade, vai dar mau contato, vai dar chiado, o cabo ruim. Aí chega na hora, você vai falar, poxa, justo na hora de eu fazer o negócio, eu dei azar. Lógico, o gás só acaba na hora que você vai fazer o bolo, né?
Então sua guitarra só vai apresentar o defeito na hora que você for tocar. Por isso você tem que fazer uma manutenção preventiva. Se ela ficar quietinha dentro do case, ela não vai ter defeito, não vai ter defeito nenhum. O gás só acaba quando você vai fazer o bolo. Então você precisa ter um outro gás guardado para o seu bolo não murchar. E guitarra é a mesma coisa. Por isso que a guitarra tem que ser de boa qualidade. Ah, mas eu consigo tocar com uma guitarra eu consigo, eu tiro altos sons aqui na minha casa com uma guitarra ruim. Sim, dentro do seu quarto, em 10 minutos você tira. Agora, você põe essa guitarra dentro de um case, vai viajar, vai para um outro lugar, variação de temperatura, umidade e tal, chega lá, ela tem que funcionar. Você vai falar o que pro cara que te contratou se a sua guitarra não funciona lá? Que desculpa você vai dar? E se fosse uma operação de coração, se fosse o médico, chega lá na hora, você vai cortar o negócio, o bisturi quebrou, você vai falar para o cliente o quê? Oh, desculpa, o bisturi quebrou aqui, eu não amolei o bisturi, não tem outro, fecha o cara de novo? Não existe isso. Então, a sorte é quando alguém está preparado, encontra uma oportunidade. Agora, se você tem sua guitarra, você tem seu cabo, você tem seu amplificador, tudo de boa qualidade, funciona muito bem, mas você está na sala do seu quarto, você está dentro do seu quarto, você não vai conversar com ninguém da área da música, você não é amigo de ninguém, você não presta um serviço para ninguém, ninguém vai querer você. A palavra serviço vem de servir, tá? Então, prestar um serviço pressupõe, né, implica no fato de você ser uma pessoa que é capaz de servir a alguém, mesmo por um preço, que seja por um preço, logicamente, hoje em dia é assim, né? Tem que pagar o serviço, mas ele vai pagar você e você vai servir aquela pessoa. Então, se você não tem o dom de servir, fatalmente você não vai se prestar a fazer um serviço. Então você tem que ter. Então quem que acaba tendo sorte? Aquele que está preparado, quer dizer, conhece o repertório, sabe ler uma partitura, sabe mudar as tonalidades na hora, porque às vezes o cantor não consegue tocar naquele tom, você tem que modular na hora ali a tonalidade daquela música. Você tem um repertório. Você conhece não só o repertório daquela pessoa, mas o repertório que orbita aquele estilo, você conhece, certo? Você tem um instrumento de boa qualidade, um cabo de boa qualidade, um amplificador de boa qualidade, né? Esse você está preparado. A oportunidade é qual? Você tem que frequentar os lugares que todo esse pessoal frequenta, começar bolar um jeito de estar no mesmo lugar que eles, né? Não adianta você gostar de carne e ser amigo do cara da quitanda, né? Não vai dar muito certo. Seja amigo do cara da quitanda, tudo bem, mas você precisa ser amigo também do cara do açougue, se você gosta de carne. Então você tem que criar suas oportunidades, você tem que estar no meio. Você tem que estar no meio para quando você ser chamado, você tem que estar preparado. E preparado para quê? Para servir, para prestar um serviço. Você tem que ver qual que é o interesse do que aquele cara que está te pagando quer, né? Você vai servir a ele. Isso quer dizer o quê? Que nem sempre a sua ideia vai estar em primeiro plano. Você precisa ver o que ele quer. A pessoa que está te contratando precisa ver o que ela quer. Aí nós podemos dizer que você deu uma ajuda muito boa para o seu destino, estando preparado, criando e aproveitando as oportunidades, criando também as oportunidades, preparado para quê? Para servir, prestar um serviço, tá? Então, isso é ser um profissional de sorte, tá? Sempre você pode ver que uma pessoa fala, eu dei azar porque ele pediu para tocar aquela música que eu não sabia. Você não deu azar, você não estava preparado, entendeu? Então, isso que é ser um profissional de sorte, você interferir no seu destino. De que maneira? Você tem que estar preparado
a encontrar as oportunidades. Se não encontrar, você tem que criar essas oportunidades, certo? Para servir, para depois, quando você for alguma coisa, aí o papel começa a se inverter. Aí você pode até achar alguém para contratar para servir você, mas primeiro você tem que fazer o seu nome, você tem que contribuir de alguma forma para que as pessoas precisem de você. Isso é ter sorte, e a sorte é nada mais do que interferir no seu destino, estando preparado, encontrando e criando as suas oportunidades para servir, para depois de tudo isso pronto, você se tornar alguma coisa, para daí você passar a ter o papel de ser alguém que tem o direito de angariar outras pessoas para servir você. Mas o caminho são muito raras as pessoas que conseguem cortar algum tipo de caminho, tá bom? Então pense sempre numa guitarra de boa qualidade, cabos de boa qualidade, amplificadores de boa qualidade. Estude seu repertório, estude o repertório do estilo que você quer entrar, da pessoa que você está buscando. Esteja sempre nos lugares corretos, veja como funciona, esteja preparado para uma oportunidade quando ela aparecer, né? E busque sempre servir para acrescentar. Você prestando um serviço, né? A palavra serviço vem de servir, você vai acrescentar alguma coisa na vida dessa pessoa. E o que implica dizer também que, estando servindo, né, muitas vezes não é a sua ideia que vai ser a primeira, vai estar em primeiro plano sempre. Você precisa ver o que a pessoa precisa, né, para você servir, ser útil naquela oportunidade. Valeu? Então a única coisa que eu posso desejar para todos nós é boa sorte, tá bom? Muito obrigado, bom fim de semana para todos.